Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Conexão Podcast. Hoje eu tô aqui com uma amiga, colega de trabalho, uma treinadora comportamental muito especial, Rosimara Almeida. Seja bem-vinda. Muito obrigada, querida Paula, pelo convite. Sempre que houver a oportunidade, estarei aqui com você, porque para mim é uma honra Maravilha. restabelecer esse contato, essa reconexão que nós tivemos lá no passado. Obrigada. É isso aí. Gente, deixa eu contextualizar. A Rose, ela é uma treinadora comportamental. Atua já há muitos anos na mesma instituição que eu, que nós nos conhecemos e nos conectamos no IBC, com o Instituto Brasileiro de Coaching. A maioria deve conhecer, que é uma grande instituição de formações do Brasil. Aqui se fala formação, não é treinamento, né? E desde então, eu e a Rose, a gente troca muitas ideias, Sim, complementa ideias. A gente já fez outros podcasts em São Paulo sim, juntos. Em sim. Portugal, aqui esse é o primeiro, É o né? primeiro aqui, é o primeiro. Legal, legal. E é ressonante isso, né? É É, interessante você pensar como as pessoas se atraem por afinidade, por conexão, e seja emocional, espiritual, energética, é né? E verdade. intelectual também, né? E a gente tem uma Sim. troca muito grande e eu fico muito feliz por isso. Eu também, eu também. Agora me conta, sua história como treinadora. Como é que ela surgiu? Porque, gente, a Rose, ela é advogada. Então, do direito para a formação. Como é que é isso? Como é que é essa história? Eu sou professora, a minha origem lá no magistério, né, na adolescência, é professora do ensino fundamental, educação básica. E fui fazer o direito porque gostaria de sair da educação. E, de repente, insatisfeita com o que eu estava vivendo, a gente sempre muda, Paula, pelo que está acontecendo com a gente. É, Tem um bichinho ali que diz: agora é momento de mudança e onde? é. E encontrei no coaching essa possibilidade de olhar para mim e de me transformar. E naquele momento que eu estava em sala de aula e percebi essa grande transformação que estava acontecendo comigo, eu percebi a minha professora ali guardada, contida, que deu as mãos para minha advogada e decidiu que seria uma treinadora. Uau. Queria oportunizar para as pessoas aquele momento tão ímpar na vida de transformação que eu estava vivendo. Uhum. E aí eu fiz disso um propósito de vida. Trouxe para minha Sensacional. vida essa mudança. Bom, e eu vou começar já com uma voadora. Ai, Jesus. O que que você teve que curar em você para você se Nossa, tornar a vendedora que você é hoje? assim, é no plural o negócio, né? São muitas coisas. Eu era muito impaciente. Hum, Eu era uma pessoa controladora. Então eu precisava ficar dando ordens para as pessoas o tempo todo, porque eu não acreditava que elas poderiam executar as tarefas sem as minhas ordens. uhum. E isso adoece. Você entender que você é sempre a liderança mor. Eu nem digo liderança, é o chefe mesmo da estrada, da expedição. Só que você não delega, porque você tem que ficar o tempo todo lembrando as pessoas o que elas têm que fazer. Eu centralizava demais, eu acreditava que era só eu que ia dar conta, que quando eu fizesse estaria bom. E isso vai adoecendo a nossa alma. Isso vai trazendo um espaço quase inexistente de apreciação da vida, de viver o momento presente, porque você tem que ficar o tempo todo no controle das coisas, porque algo pode dar muito errado. Uhum. E isso me levou para o PSC, porque eu estava cansada do que eu sou funcionária pública também, já em processo de aposentadoria. E eu fazendo todas as coisas que eu fazia, centralizava tudo, acreditava que era só eu, então eu tinha que estar em 10 lugares ao mesmo tempo. Eu não sabia delegar. Muita E gente isso assim, não é né? liderança. Sim, Muita gente. sim. Liderar é entregar, é dar É, responsabilidade e esperar o retorno, é formar as pessoas, inspirar. inspirar. Não, e aí você fica no controle. E numa das ocasiões, eu lembro que eu disse: eu estou cercada de incompetentes. E isso foi muito doído para minha equipe. E eu estava muito brava. Então, aquela impaciência, intolerância, aquela situação de nervosa que te leva até uma doença. Eu lembro que na época, em 2010, eu tive uma gastrite. Eu nunca tinha sentido dor de estômago. Eu não sabia o que era uma dor de estômago. E eu senti uma dor que eu não sabia explicar. E vamos fazer um exame, está com uma gastrite nervosa. E de onde vem isso? Dos outros? Não, vem de mim. E quando eu encontrei no PSC a possibilidade de olhar para tudo isso e entender, você não vai salvar o mundo. E uma coisa muito importante: se você morrer agora, quem vai É. fazer o que você faz? Qualquer pessoa. Essa consciência me veio assim com muita clareza, muita Uhum, certeza. uhum. Qualquer um que morrer, Paula, neste momento, na face da terra,
outra pessoa pega e toca. Todos nós somos Somos. substituíveis, né? É um Somos. exercício importante de fazer, né? O tempo inteiro. Eu lembro como é que foi. Foi em alguma, acho que foi em algum curso do IBC que a gente estava, olha que loucura, num cemitério. Sabe aqueles cursos mais avançados que a gente vai no Sei. cemitério só para refletir o quanto que tem de sonhos enterrados ali? Enterrado ali. Quanta vida é finita, né? E Ó, aí, acabou. e é essa questão. Quantas pessoas insubstituíveis que estavam lá também, né? Na cabeça delas, né? É. E que a vida continua e tudo aconteceu. Então é uma mentira que as pessoas contam para si mesmo, não é? Essa questão? A gente acredita ser insubstituível, mas não somos. É, Morreu uma pessoa que aperta um parafuso, amanhã tem outro lá. é, é. Morreu um piloto, um secretário, terá outra pessoa, com certeza. Só que uma coisa que veio muito forte: qualquer um faz o que você faz, mas ninguém pode ser o que você é. É. Porque aquilo que você planta no coração do outro, isso é infinito. Que aí é o legado. É legado. É. E o que você está plantando? Intolerância, insatisfação, maus tratos, coice, né? Assim, no Uhum. linguajar bem popular brasileiro, coice, nosso de cada dia. Sim. O que você deixa? Você ali no caixão, como as pessoas vão lembrar de você? E aí, ali eu pensei, não é isso que eu quero. Não é dessa forma que eu quero ser lembrada. A mulher competente, que cumpriu as suas etapas, que criou o teu filho, que deu conta, que pagou os boletos e que é uma mulher de sucesso. Não é assim. Não é Uhum. somente isso. Né? Como que eu chego nessas pessoas? Como que eu toco essas pessoas? Que tipo de sensibilidade que eu trago para a vida dessas pessoas que fazem as pessoas refletir? E É. ali caiu uma ficha muito grande. Né? Aquela tijolada na cabeça. O que, Show. que você está fazendo com as pessoas? E aí eu lembrei da Rosimar que falou: estou cercada de incompetentes. Uhum. E as coisas que eu dizia. Né? Eu gostava muito de fazer audiência. Eu tinha uma performance muito boa na audiência. E isso me inspirava. E por Sim. quê? Porque eu aproveitava tudo que estava sendo feito e que eu pensava que poderia ser uma pedra para eu jogar do outro lado e jogava. Uhum. Então, assim, no momento da audiência, eu tacava pedra, eu subestimava as pessoas, eu era meio intransigente, intolerante, porque aquilo ia fazer bem para o meu processo. Sim. Só que não fazia bem para mim. Fazia ali no momento, aquela satisfação de curta duração. Felicidade de curta Momentânea. ali. Aí É. fez bem, nossa, que legal, sair, né? Essa etapa eu ganhei, esse processo está ganho porque a minha atuação em audiência foi maravilhosa. Mas como que está você dentro de você? Sim. E aí eu descobri que eu poderia ganhar o processo sem esse tipo de atuação, sem essa É. performance. E que isso não é alta performance, isso é Uhum. arrogância, Uhum. isso é soberba, Uhum. isso é a capacidade que a gente tem de aprender as coisas e não colocar em prática na vida, porque a prática é a sabedoria, e a sabedoria lida com outra forma. E as pessoas confundem essa questão, né, de é tudo meio que misturado, alta performance com autoestima, com arrogância, com não É tudo misturado. E com egos assim, grandes. hoje eu vejo muito claro que são duas coisas muito distintas. Eu pergunto para Paula: você é feliz, Paula, com o que você faz? Ela fala: nossa, eu sou. Eu trabalho com o que eu quero, eu formo pessoas, eu tenho uma boa desenvoltura, eu encanto, a minha aparência é carismática, as Uhum. pessoas se inspiram comigo. Isso é uma coisa, isso é performance. E a Paula tem dores? Tem. A Paula também pode ter aí uma sensação de abandono, de Uhum. carência. Total. São coisas distintas. Sim. E às vezes, o que a gente faz? A gente pega toda essa performance, todo esse trabalho, toda essa desenvoltura e tenta tapar a boca da carência, do abandono, do sofrimento, do berço. E Uhum. aí é onde a gente fica muito confuso. Porque a gente compreende que sabe ganhar dinheiro, sabe desenvolver pessoas, sabe desenrolar um projeto e um trabalho e não sabe ser a gente mesmo. Uhum. Quando nós conseguimos separar isso aqui é a Rose que trabalha, é a Rose que performa. Essa aqui é a Rose que sente, que ama e que sofre. Quando você separa, o caminho da vida fica diferente. É. Porque você sabe que não tem a ver isso com isso aqui, mas tem. Porque um interfere no outro, só que um não é o outro. Não é. Que aí eu acho que entra uma coisa interessante, que é aquela pergunta do quem é você se você não pode ou não precisa falar sobre o seu trabalho, sobre a sua família, não é? Esquece que você é mãe, esquece que você é treinadora, esquece que você é advogada, esquece que é filha.
Quem é Quem é você? você, né? Se tirarem os seus diplomas, Aí você né? fica Que perdida. identidade você tem? E aí você fala assim, É, meu Deus, é verdade, quem sou quem sou eu, eu? né? Sem tudo isso. Porque automaticamente, quem é você? O que que você faz? Eu sou uma treinadora, eu sou isso, aquilo, eu sou a mãe da Carol, sou a esposa, sou... Não, tira tudo isso. Então, é isso que você está dizendo, que tem um processo de identidade que é muito importante você entender e perceber, e talvez só quando você mergulha nesse processo da identidade que você realmente se conhece, e aí você consegue unir, e aí quando você une com toda essa potência que você está dizendo que a gente tem, né, de alta performance, de ganhar dinheiro e etc., e aí as coisas acontecem, é basicamente isso? É muito importante, Paula, a gente ter clareza dos nossos papéis na vida. Sim. E é muito simples para a gente ter clareza do papel daquilo que a gente faz. O meu filho tinha 6 anos e ele me despertou para isso. Ele disse assim: mãe, por que que a gente pergunta para uma pessoa quem ela é e ela responde o que ela É, faz? é. Como que uma criança faz uma pergunta dessa? E eu falei: é mesmo. Porque você sabe o que você faz. Eu sou advogada, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou professora, eu sou treinadora, eu sou coach. É fácil. E quem você é? É, Né? Você compreende que você é amoroso, que você é generoso, gentil, arrogante, intolerante. é, Você consegue ver isso em você? E quando você consegue ver, você consegue direcionar a correção daquilo que não te cabe, daquilo que te gera uma gastrite nervosa, daquilo que não precisa ser você. Você consegue visualizar esses dois pontos? Que uhum, tipo de liderança você exerce? Você é tão bom, você é tão performático, você sabe fazer as coisas, você é competente, mas na hora de lidar com as pessoas você é um arraso. Você destrói corações, é, você cutuca a ferida das pessoas e as pessoas têm perfis diferentes. Elas vão entender diferente. Tem pessoa que você vai cutucar e ela não vai sentir, porque para ela aquilo não é nada. Outras não, você cutucou um pouquinho, ela já vai no fundo. Ela vai uhum, sentir muito aquilo. E uhum. você sabe identificar essas pessoas. E você não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque você não sabe se identificar. Você acha que você é aquilo ali, Sim, que você nasceu aquilo ali, que sua família é assim, é, que seu sistema. Você puxou teu pai, você puxou tua mãe, ó, tá vendo? Seu tio. Né? Ontem eu escutei, a gente estava num jantar de família, e eu escutei uma fala e eu disse assim, nossa, isso aí é a cara da sua tia para a pessoa, porque era muito parecido com o que a tia realiza. uhum, Né? uhum, Aí eu mesmo fui dentro de mim e falei, nossa, aí eu mexendo aqui com os sistemas da pessoa, e ela nem quer ser parecida com a tia. uhum. Mas a gente traz do sistema, e às vezes, trazendo do sistema, a gente entende que aquilo é o certo, é o engessado, que não tem outra forma de ser, porque está no seu DNA, está no seu sistema e você não vai mudar. E talvez essa não mudança seja a maior dor do ser humano. Que ele olha e pensa, síndrome de Gabriela, que a gente fala, né? É É. Jorge E aqui, Amado. você sabe que aqui em Portugal eles conhecem essa síndrome de Ah, Gabriela. Eu é? já falei isso em treinamentos. A gente já viu essa novela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer É, assim, é pois isso? é, né? Jorge Amado já dizia, né? Aham, Lá na Gabriela, que é. músicas que foram construídas em cima disso. Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Que coisa linda, né? Seria a Rosimar a vida toda. Só que existe um processo de evolução. E esse processo de evolução, a gente evolui muito na essência. E essa coisa de essência também é muito misturado. Você conhece o Helder Camei, trabalha com a gente no Ah, IBC, sim. aquela gracinha de É. pessoa Sensacional, da Helder. psicologia positiva. E eu, É. muito confusa, lá na minha fase estudantil no IBC, eu falei para ele, mas que essência é essa? Eu Uhum. nasci com isso, como que eu vou achar isso de volta? E ele olhou assim para mim com aquela cara de japonês e disse: mas você não vai encontrar ela de volta, você vai encontrar a que está diante de você. E a que está diante de você é aquilo que você quer ser. Quando ele falou isso, Paula, fez isso É. aqui, uma chave virou. É. Aquilo E que eu ela é quero nova, ela é ser agora, né? é É, agora. é. Aquilo que eu quero ser. Então, assim, aproveita o melhor que você traz do seu berço. Uhum. Observa isso. Tem muita coisa boa que você traz da tua família, né? A honestidade, a gratidão. Paulo, meu pai estava doente, 82 anos, doentinho, magrinho. Eu chegava lá e falava: oi, pai, tudo bem? Ele falava: graças a Deus. Sabe? Um espírito assim, ele nunca reclamou de nada. Então, Uhum. traga aquilo de bom, né? A gratidão, a honestidade, a coerência, mas também dispensa aquilo que não é seu. Isso é a busca da essência. Sim. Essa confusão mental, essa confusão familiar, todos falando ao mesmo tempo, as pessoas que não assumem responsabilidade, um que joga nas costas do outro, outro que é vítima, outro que vai ter que achar o culpado. Isso aí você identificou, não é para você. Uhum. Entrega.
É. É E o que dele, que você sabe? vê? Porque você já treinou muitas e muitas, sei lá, milhares de pessoas no Brasil e aqui em Portugal Bastante. Aqui também. também. É. A gente fez, inclusive, alguns trabalhos juntas já aqui, Foi, né? foram Na ótimos, né? Raisved com a Kátia, Foi. enfim. Mas o que que você percebe como padrão da dor das pessoas? Existe, basicamente, olha, sempre está voltado nisso, nisso ou naquilo? Ou não? É muito diversificado? É diversificado e a gente não pode generalizar, porque a dor é muito pessoal. E Sim. ela vem para cada um de um jeito. Uma criança pode sofrer muito porque ficou afastada dos seus pais, porque era doentinha, teve que fazer um tratamento médico que levou 2 anos e ficou longe. Ela pode sofrer muito por isso. E outra criança pode sofrer muito porque acordou e ficou 3 minutos no berço sozinha. E de repente carregarem a mesma dor, ou aquela que ficou no berço sozinha ter uma dor maior do que a outra que foi afastada. Então é muito pessoal. Mas uma coisa que eu vejo como padrão no ser humano, e que, assim, é algo que eu gosto muito de trazer à consciência da modificação, é o vitimismo. Hum, Né? É o vitimismo, a coisa de eu sofri isso, então eu sou assim, porque eu não tive aquilo, porque não me deram. E eu sempre falo que a gente às vezes fica com o pires na mão, esperando que alguém nos dê. E esses alguém, essas pessoas são os nossos pais, no geral. no geral. A gente está ali com o pires ainda querendo que eles dê. Só que a gente está com 50 anos, 40, 30 Ah, é? Mesmo e tá adulto? Você está dizendo cobrando, agora? adulto, e tá lá cobrando, porque quando eu era criança, minha mãe não me penteou o cabelo, não me deu o pirulito, não me levou na escola, gritou comigo. Aconteceu. Isso é fato, não vai mudar. Aconteceu com você. Mas o que você faz agora para isso melhorar na tua vida? Uhum. Né? Que tipo de compreensão que você tem com relação a esse pai e essa mãe, que também não sabia se pai e mãe estavam aprendendo com você, Sim. né? Que é quando você nasceu, seus irmãos nasceram, eles É. começaram a aprender. Quando a gente sai dessa posição da vítima, daquele que sempre está à espera de ganhar alguma coisa, a nossa vida flui. A gente Uhum. precisa ter muita consciência disso. E uma coisa que eu bato em cima: a consciência sozinha é morta. É. Você faz qualquer movimento, a consciência chegou. Nossa, eu entendi. Qual que é o plano de Isso. ação? Não adianta só entender. Não. Você tem que A minha entender e experiência diz que agir. não. É. O plano de ação, Paulo, tem que existir. Qual é a saída para isso? Né? Uhum. A gente tem que olhar para a solução, não para o problema. O problema, às vezes, você passa a vida inteira visualizando. Uhum. Qual é a solução para isso? Então, à medida que a consciência veio, que plano de ação que eu tenho para transformar isso que era um problema, uma dor, um vitimismo, em algo que me eleva, que supera. E é interessante isso que a gente vê, ouve várias histórias de pessoas que superaram coisas muito difíceis na vida. Uhum. E elas utilizaram esse mecanismo. É. Do Como um como que eu vou fazer trampolim. agora? É. Fazer Agora, agora. uma outra coisa que eu lembrei aqui que você falou num CVT. Você lembra que você fez uma participação num CVT lá em São Paulo que eu tava dando? Lembro. E eu lembro que já era tarde da noite, a gente tava em flow com aquela turma. Eu falei, Rose, vem aqui falar com eles. E você falou assim: o que que eu falo? Posso falar de prosperidade? Eu falei, fala o que tiver no seu coração. Aí você falou, prosperidade. Porque é uma turma de vendedores, é uma turma de pessoas que, né, estão focadas nessa questão de ganhar dinheiro e etc. E, e eu queria que você. Eu lembro uma coisa que me marcou muito ali, que você falou que isso tem a ver com isso. Mãe tem a ver com prosperidade? Era alguma coisa parecida com isso. Você pode explicar, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo sobre isso? Porque eu achei tão interessante aquela explicação. Porque tudo vai muito com esse negócio do Pires que você está dizendo, né? Da mãe e do pai. Mas o que que isso impacta na minha vida adulta hoje, aos 50 anos, no ganhar mais dinheiro ou ganhar menos dinheiro? O que que tem a ver na prática? A sua mãe, ela te nutriu. E às vezes as pessoas falam assim: não, minha mãe não me nutriu, ela não me amamentou. Né? É, Eu tomei tomei não. é isso. Cara, fecundou, a nutrição tá ali. Sempre o que ela come é para você. Ela vai te nutrir. Desde o início até o fim da tua vida, tua mãe te nutre. Sim. Né? Ela nutre as suas emoções, ela nutre os seus pensamentos, ela vai nutrir. Quando a gente enxerga isso, a mãe, como essa fonte de prosperidade, quando a gente
agradece a suficiência que existiu, nós estamos maduros, entendemos que foi o suficiente o que ela ofereceu, estamos aptos a prosperar. Prosperidade é ter aquilo que se deseja. E a prosperidade é muito relativa de um para outro. Eu costumo fazer enquete às vezes nas turmas e pergunto o que você ainda não teve. E é interessante, as pessoas não vão falar de dinheiro muitas vezes. Sim. Elas falam de amor. Eu ainda não tive o amor da minha vida. Eu acho isso bem interessante para ser uma estatística de turma. Mas existem também outros tipos de prosperidade que ainda não chegaram. Por que não chegaram? Porque eu ainda não consegui olhar para minha mãe e entender que o que eu recebi foi o suficiente. E esse tipo de prosperidade é o dinheiro que você está dizendo? Pode ser também. Tá. Pode ser também. Porque se prosperidade é ter aquilo que se deseja, tem pessoas que desejam dinheiro, tem pessoas que desejam poder, status, relacionamento, fazenda, viagens. Sim. O que você ainda não tem? E por que você não tem? Você olhou para tua mãe? Você agradeceu a tua mãe a cada minuto da sua existência e o tanto que ela colaborou para que você estivesse aqui? Tudo que ela fez deu certo. Porque se não tivesse dado certo, você não estaria aqui. Então, olhar para tua mãe e entender que você recebeu dela o suficiente te dá maturidade para conquistar aquilo que você, enquanto adulto, precisa. A criança recebe dos pais, o adulto produz. Quando você olha para isso e é grato à sua mãe pelo que tudo que ela te ofereceu, mas o tudo é tudo. É a coisa boa e aquilo que não foi bom também. Porque aquilo que não foi bom, ele te construiu. Só que essa é a parte mais difícil. Porque é muito fácil eu ser grato porque eu ganhei 1.000 euros agora ali num negócio que eu fiz. É muito fácil ser grato por isso. Agora, é muito difícil ser grato porque eu tive um prejuízo e perdi. Porque o relacionamento não deu certo. As coisas difíceis que acontecem, elas requerem maior nível de consciência e gratidão. Claro. Quando eu tenho gratidão com isso, eu olho para minha mãe e vejo que ela também me deu coisas que eu não queria receber. Mas mesmo assim eu sou grato. Mas de coração. E liberando essa mãe para ser quem ela é. Porque às vezes a gente não consegue liberar. A gente quer que eles sejam do jeito que a gente é. Perfeito. Libera para ser como é. A mãe é prosperidade. A mãe é o feminino. As empresas são femininas. A empresa. A mãe faz o dinheiro e a prosperidade, seja ela qual for, vir. O pai faz o quê? Ficar. Tem pessoas que dizem assim. Eu achei que era o contrário. Eu ganho muito dinheiro, mas o dinheiro não fica. E por que não fica? O pai lança a pessoa para o mundo. Sim. O pai lança para o mundo. E esse lançar para o mundo significa lançar com todos os recursos que você tem. Toda a prosperidade que te acompanha vai ser lançada para o mundo. Se você não olha para o seu pai com esse olhar da gratidão, porque ele te abandonou, porque ele é dado ao vício do álcool e outras coisas, porque ele não olhou para você, porque ele foi ausente. Tudo isso, você continua ainda criancinha com o pires na mão, com seus 40 anos, desejando ter um pai que você nunca vai ter. Se você não compreende que a maior dádiva, o maior poder que você tem é a própria vida, e você não olha para esse pai com esse poder que esse homem tem na tua vida, aquilo que você ganha através da sua mãe, você perde através do seu pai. Olha só. Então, o equilíbrio mãe e pai faz a prosperidade vir e ela permanecer. Perfeito. E tem inúmeras pessoas que falam, nunca tive dificuldade em ganhar dinheiro, Rose. Eu não consigo só manter, tem a ver com a relação pai. Toda vez que eu tenho um bom honorário, que eu tenho uma boa remuneração, eu tenho um prejuízo, eu fico doente, aí eu planejo uma viagem e não faço. Já teve caso assim, da viagem do sonho. Comprei a viagem do sonho porque recebi o honorário e é coisa linda. A viagem não saiu, a empresa faliu, quebrou, perdeu a viagem, perdeu o dinheiro. Sabe coisa assim? Você fala, mas agora que eu ia realizar, eu não mereço. Então, o universo diz que você merece. Deus disse que você merece. Ele colocou o sol para todo mundo. Só que você precisa ir lá fora tomar sol. E para tomar sol, você precisa arrancar sua roupa. Sim. Né? Para você fazer para o sol produzir em você aquilo que ele deve produzir, você precisa se despir. Será que a gente está disposto a isso? A se despir e a ir ao sol? A buscar o sol, a tomar o sol? A maioria não, né? A maioria prefere ou tomar a cápsula, o D3. É o mais fácil. A dosezinha de 5 lá diária, básica. Então. Ou então, e principalmente nos dias de hoje, né? Onde você vai lá e compra o sol,
Que é a cápsula É. onde você vai lá e compra. E aí, o que você faz com o papai? Esquece que ele existe. É, Não quero contato com ele, esquece que ele isso. existe. Deixa eu rodar meu Instagram aqui Ai, não, eu pra. casei, agora minha mãe. Ai, minha mãe é maluca, não quero saber. É, Roda o Instagram, vê a família. Você lembra que a gente chamava de família Doriana? lembro. Agora a gente chama de quê? Família Instagram. É, família Instagram, Mudou, é né, a família verdade. Doriana. Então deixa eu ver a família Doriana dos outros, porque a minha tem É, problema. é, Toda família tem problema. sim. E tem que aceitar, né? E aí, Aceitar, tomar consciência e ciência construir o plano de ação. O e que eu vou agir. fazer para isso? Isso. Tem pessoas tóxicas. A gente não está dizendo que não tem papai e mamãe tóxico. Tem. Tem papai e mamãe doente. Eu acho muito Tem marido, problemático. esposa, Marido, irmão, filhos. filho. É. Eu peço ser muito problemático quando a gente dá para a mãe da gente o posto da rainha. Ela é só uma mulher Uhum. que vai errar. Também é um outro extremo, porque ou não reconhece ou reconhece demais também. E às vezes esse reconhecer demais está fantasiado. É, Não é essa rainha toda. sem dúvida. E não é certamente, Não né? é. Porque é um ser humano que está ali. E É, é pesado para a mãe ser a rainha. é, Pensa lá na rainha que não pode errar. é, Tem que ter lá os seus súditos, tem que fazer. A mãe é um ser humano normal. Aí o meu pai é meu herói. É complicado você ter o pai herói. Porque ele tem que ser herói. Pensa na jornada também do não é herói. bom essa Ele história do ele é herói. um ser humano. Se a gente tirar esses papéis das pessoas e olhar como são, acomoda melhor aqui dentro da gente. E a gente libera os pais para eles não serem heróis, para eles errarem, porque ele vai fumar, ele vai beber, Errar. ele vai errar, ele vai ter uma conduta inapropriada e muitas vezes com você, vai ter. Só que o pai herói não pode falhar, a Uhum, mãe rainha também não. E essa condição dá para eles um peso muito grande e uma cobrança muito grande para nós também. é verdade. Então, olhando para o papai e para a mamãe como pessoas que são o que são e também num processo de evolução, a gente tira a família Instagram, a gente tira a Uhum. família Doriana. É tão interessante olhar isso, né? Ver que É. as pessoas são. E aí, me fala uma coisa. Como eu já percebi que eu tenho essa característica ou essa condição de superestimar ou subestimar meus pais ou pessoas à volta. Eu percebo que eu tenho muita dificuldade na identidade, eu preciso me autoconhecer. Quais são os passos? O que que eu preciso fazer? Qual que é o primeiro ponto para eu poder começar essa jornada? Porque é uma jornada, ela não é um começo, meio e fim. Não é um processo só. O processo eu entendo como começo, meio e fim. A jornada é uma jornada do autoconhecimento que ela meio que não acaba nunca, né? Infinita. É infinita. E o que que você poderia dizer com relação a isso? Porque eu acho que uma das coisas é ir pro PSC, por exemplo. Sempre que me perguntam isso, eu falo, vai pro PSC, que lá você vai comer, vai abrir várias coisas ali e não fecha, né? Porque você só vai digerindo mais e mais e mais. O PSC não termina quando acaba, ele começa quando termina, né? Começa quando termina. E é uma porta que abre em 1000 portas. É, é. Através do PSC, eu desbravei outras portas que eu nem sabia que existia. É. Estava lá, advogada, cartesiana, pós-graduação no direito disso, daquilo outro. E ficava pensando, é isso, porque a minha profissão é essa, Eu minha escolhi carreira, é isso. isso aqui que eu vou fazer, É. né? É aqui que eu vou ter sucesso. E o que é sucesso? Onde mora o sucesso? O sucesso, ele inicia quando você sabe quem você é. Aham. O PSC e outros processos de autoconhecimento, eles facilitam essa jornada, esse caminho, porque você começa a tirar a casca da cebola. E Uhum. a primeira casca da cebola é sempre aquela já queimada, aquela que a gente não vai utilizar, e aí vem uma, vem outra. A substituição começa a acontecer de pensamentos, de procedimentos, de hábitos. A Uhum. gente precisa introjetar novos hábitos para ter mudanças. A gente precisa reconhecer que errou. A gente precisa se perdoar. É muito fácil, às vezes, Paula, você perdoar aquela pessoa que passou na sua vida e te trouxe malefícios. É. Ah, não, eu já perdoei, eu já virei a página, mas você não se perdoou porque você aceitou aquele convite. Você respondeu aquela mensagem. Você deixou a pessoa te enganar. Ela te traiu, ela te roubou, ela te lesou. O Uhum. sócio que você teve fez você falir e você não se perdoou. Uhum. Mas ela você já liberou. E o processo de autoconhecimento, ele faz você olhar para isso com gentileza. Libera você, sabe? Libera você.
Autoconhecimento. Perceba quem você é. Aceita isso. Uhum. Errei, dei mancada, fiz coisa que não deveria fazer. Essa sou eu. Dessa autoaceitação surge um processo de autodesenvolvimento. Uhum. Não, aceitei, mas não quero ficar nisso não. Isso aqui para mim já era. Autodesenvolvimento, elevação de autoestima, Perfeito. performance, entrega. Você sabe do que você gosta, você sabe do que você faz bem. Acaba a concorrência. Eu não vou. Uhum. Olha só, somos duas treinadoras. Quando que nós vamos concorrer? Nunca. Por quê? Porque nós temos consciência de que entregamos coisas diferentes, porque a sua habilidade é diferente da minha. E o Uhum. que faz isso? Autoconhecimento. Porque se não tivéssemos, se fôssemos apenas executoras de um processo, de um projeto, a gente ia viver competindo uma com a outra. Não, porque a Paula fez aquilo, tem que fazer também. Não, porque ela ganhou o prêmio tal, tem que... Não é. É. Não, a gente sabe que não é assim. É É um o que complemento, é, né? É o complementar, são que as aí entra o diferenças. colaborar, que aí entra aquelas outras questões que geram a prosperidade, né? Individualmente e do grupo. É, Né? O grupo, relação ganha-ganha. isso. Todos nós contribuímos para algo maior, um propósito. Por exemplo, numa empresa, todos nós contribuímos, cada um com a sua competência. O que vai acontecer com aquela empresa? Ela vai Uhum. crescer. Sem O que dúvida. acontece com aquela casa quando os irmãos se conhecem? Crescer, aquela Uhum. família. Então, autoconhecimento é uma coisa que deveria estar na educação infantil. Sem dúvida. Deveria ser base. Base. E as pessoas tratam com desdém ainda. Não, Com papo pouco de caso. coach. Papo de coach. Eu falo sempre, só fala mal de coach quem não conhece É, o processo de é. coaching. Quem não faz ideia, ignorância que É, faz a pessoa falar coisa de coach, odeio coach e não sei o quê. Porque quem viveu um processo de coaching sério, bem feito, não é, não, impossível a pessoa não ter mudado. sim. Nem que seja um degrau, 2 degraus, mas é impossível ela não ter mudado. Não tem como. Não tem como, Não não tem tem como. como. Não tem como sair daquela sala, daquele lugar, daquele É, processo e bater nas mesmas teclas. não, Porque você entendeu que tomate você não quer mais. é, O que eu é, vou plantar agora? é, é. Tomate já não quero. É muito poderoso. Demais. Então, Demais. você acha que é isso? Você acha que quem quer, quem está disposto, eu já percebi, eu entendi isso. Primeiro passo. Aceitar e estar disponível. Porque nós queremos mudanças, mas a gente não quer mudar. Uhum, Eu tenho que dizer para mim, eu estou disponível para isso. uhum. A disponibilidade começa sempre primeiro. E quem está disponível, Paulo, está disponível para a vida. Então, é assim, quanto vale? Não é quanto custa, é quanto vale. Eu estou disposto a pagar o preço que for para eu crescer. Sim, Você já prestou atenção que as pessoas valorizam o dinheiro e não a pessoa? sim. É aquele negócio assim, quando alguém paga, ele cobra. Eu estou pagando, eu É, quero porque eu paguei. Às vezes ele recebeu um benefício, a empresa colocou a pessoa lá num curso, ou a administração pública, por exemplo, ou ganhou. Que tipo de responsabilidade que a pessoa tem se ela não pagou? Isso mostra que ela não tem responsabilidade com ela tem é, responsabilidade com o dinheiro. é. Eu só valorizo se eu pago. Sim, sem dúvida. E às vezes isso aí é o start, é o ponto de virada de chave. E uma coisa que eu falo sempre, assim, você não está disposto a investir 1.000 euros, 2.000 euros em você. Quanto você paga pela roupa que você veste? E aí eu gosto daquela frase que eu criei. Se a roupa que você veste é mais cara que você, cuidado. Você tem que rever todos os seus conceitos. Se o Muito relógio bom. que você está usando for mais caro do que você, volta. Entrega tudo, despe. Aí vem a metáfora da travessia do rio, né? Larga tudo lá e passa nu, porque de roupa tu não consegue passar. Uhum. Porque às vezes você olha para as pessoas que investem muito em carro, casa, vestuário, e não vou dizer que não é importante. É. Só que o empoderamento humano, ele é muito maior do que isso. Sem E dúvida. não é que você tem que ser um relaxado, mas quando você tem um empoderamento, e empoderamento é não abrir mão de mim para tomar decisões na vida respeitando o outro. Uhum. Eu não abro mão daquilo que eu penso, daquilo que eu sou. E é interessante isso porque a gente entra num conflito e a gente é provado a todo tempo. É. Você decide uma coisa, você espera viver uma coisa, você cai num grupo que é totalmente contrário do que você escolheu. É para Qual que é a provar sua realmente. posição? É. Você vai aderir ao grupo É. para ser amado, ser querido, pertencer? É. Ou você vai seguir com o seu propósito? Isso é empoderamento.
Uhum. É eu não me preocupar que todos vão. Porque, na verdade, isso é uma preocupação vazia, né? Sem Tô dúvida. preocupada que todos vão. A me aceitar. Não me aceitam, então eu vou fazer o que. E as pessoas não estão nem pensando nisso. Uhum. As pessoas nem estão pensando, isso é coisa da sua cabeça. O Rose, primeiro passo é decidir. dir. Decida. Eu vou. Chega. Agora Porque é a minha hora. decisão tem que ter ação, né? Tem que ter ação. É isso. Não A é só fé a sem obra é conscientização, morta. como a gente estava falando no começo, né? Como você citou bem. A conscientização é um dos passos, mas a decisão exige ação. E é a Uhum. partir da ação que as coisas mudam, não é da consciência, né? Eu penso que até é da consciência. Ela vem de uma consciência, porque hoje eu penso uma coisa que eu não pensei ontem. Sim. Mas Nossa, é eu só um penso passo. diferente. É o passo. Só que eu posso sentar no sofá e ligar a série e eu pensei diferente, não fiz nada. É. E E eu nada posso muda. decidir iniciar isso um segundo depois. Nossa, porque agora eu já mudei. E Uhum. aí é que faz a diferença. E eu gosto da frase: a fé sem obra é morta. É. A fé talvez seja a consciência que veio. E a obra vem quando? Na segunda-feira. Qual das 54 do ano? É. Sempre a próxima, né? Qual que Pô, é o seu plano de ação para é. isso? Ah, eu já entendi que a minha mãe é assim, mas eu continuo gritando com ela. Você entendeu? Não. Porque você não fez o plano. E você fez o plano e começa amanhã, isso não quer dizer que amanhã você já vai ser perfeito e não vai mais gritar. Mas você vai diminuir de 10 para 9. Né? Uhum. Tem uma estatística, agora eu não me recordo a fonte, que diz que cada vez que a gente chama a atenção de uma criança, 9 é para criticar, É. para punir, para dizer não tá certo, tá. Uma é para elogiar. Né? Uhum. Então a gente precisa mudar essa estatística na vida. Sim. Se a consciência chegou, o que eu vou fazer com você agora? Porque tem repetição de padrão. E essa criança ela vai fazer igual. Também. E aí e esse ciclo nunca vai mudar. Não, que vai repetir. Enquanto eu não tomo a consciência da transformação, a maldição de família ela É. segue. E aí eu nasci assim, você sempre assim, minha avó fazia, minha bisavó fazia. Rose, já partindo para o final, Já? queria saber o que que é. A gente, o tempo vira uma metáfora de verdade, né? Quando a gente está aqui conversando. É. Mas se você tivesse a oportunidade de sentar com alguém e pedir algum conselho, quem que você sentaria e o que que você perguntaria? Nossa, É uma pergunta profunda. muito profundo. E parece até piegas o que eu vou falar, mas eu vou Não tem responder o que veio na problema. minha É o que vem no cabeça. seu coração e na sua cabeça. Eu admiro Jesus demais. Aham. Parece piegas, né, e tal. Mas eu dizia isso desde criança. Que se eu tivesse vivido na época de Jesus, acho que eu tinha deixado as coisas e ia andar atrás dele. Eu ia sair. Porque foi um cara revolucionário. E quando eu leio o Evangelho, não é no superficial que a coisa tá. O essencial é invisível aos olhos. Ali é o óbvio, é no profundo. E às vezes eu fico me batendo para eu entender a profundidade daquilo que foi dito. E o que que você perguntaria para ele? Cara, eu tenho tanta coisa louca que acontece comigo. E eu pergunto às vezes, Jesus, por que que isso está acontecendo comigo? Por que que tem que ser assim? Por que que eu não enxergo mais do que eu posso enxergar? Uma coisa que eu peço, me dê a visão além do alcance, né? O olho de Tandera, Aham. fazendo aí a metáfora dos Thundercats. Eu gostaria de entender mesmo por que que nós estamos na mesma espaçonave. Porque se você olhar de fora, a Terra é uma espaçonave. E todos nós somos passageiros disso. A gente vai do macro para o micro. Somos passageiros dessa espaçonave. E por que que existe tantas diferenças? Por que que as pessoas ainda têm divisões, fronteiras, Uhum. guerras? Por que Uhum. que ainda no planeta Terra, por mais que eu entenda que esse planeta é assim, por que que ainda a gente tem que viver isso? Um país jogando bomba no outro, e o outro que anda na arma química, Sim. e um querendo ser mais rico do que o outro, e os super ricos muito ricos e os super pobres extremamente pobres. Essa diferença, ela me constrange e ela me questiona o Uhum. tempo todo, né? Eu sou muito questionadora nesse sentido. Uhum. E quando você olha do espaço, é uma é um planeta que circula pelo universo a milhões e milhões e milhões de quilômetros por hora. Uma coisa louca. A
velocidade da espaçonave, do sistema solar. E por que, estando na mesma cápsula, a gente tem comportamentos tão diferentes, tão infantis, tão egoístas uns com os outros? Isso me incomoda. E E essa é a só pergunta. Jesus. Não, mas aí tá, vamos só para fechar. O que você acha que ele responderia? Ai, lembrei agora do Mestre dos Magos. Eu Que adorava isso diria? também. Eu A adorava. resposta está dentro de você. Meu Deus. Eu penso que é o processo da Terra, do planeta. A gente não está sozinho aqui. Da evolução mesmo? Falar isso no passado era loucura, né? Falar em outros planetas, outras vidas. Nossa, é doido, né? Hoje, se você não acreditar nisso, você é o doido. Porque Uhum. isso não pode ser. São bilhões de galáxias Uhum. perdidas por aí. Então, existem outras formas de vida em outros lugares. E a gente não acessou ainda, porque é muito distante isso. Uhum. Então, no planeta Terra, o processo é esse. Eu É. penso que é esse. É o aprendizado do humano. Do humano. Às vezes a gente vê coisas que você fala, não é possível que isso acontece, né? Um ser humano dá um tiro numa criança, você pisou no meu pé, eu te chuto, né? Hoje eu vi uma cena na internet do camarada chutando a árvore. Ele tava lá chutando a árvore, chutou a árvore, o cadarço agarrou na árvore, a árvore pegou, ele fez isso aqui, né? Achei bem interessante. Mas de onde sai esse sentimento de revolta, de dor? É aquela coisa que a gente costuma dizer. Quem grita tá pedindo socorro. O camarada chutando a árvore, ele tá pedindo socorro. E por que isso ainda acontece? Uhum. E que velocidade é essa que isso acontece? E parece que a gente está vivendo momentos também que as pessoas estão olhando menos para as pessoas e mais para outras coisas. Né? Estão distraídas. Elas estão vendo a rede social, elas estão fugindo daquela dor. A dopamina que tá... Esse mundo da dopamina que está absurda, né? O excesso da distração, né? Eu gosto muito da música do Titãs, que fala o acaso vai te proteger enquanto você estiver distraído. E a gente é muito distraído. Né? A gente é distraído. Eu acho que sim. Então, uma coisa que eu firmo muito comigo é prestar atenção nas coisas. Parar e observar. O nosso crescimento, Paula, ele vem da observação que a gente faz da vida. Sempre. É seguir lá o evangelho também, olhar os lírios do campo. Esse é um passo simples, grátis, que todo mundo pode começar hoje, né? Agora. Já? Agora. E uma coisa que eu falo, fechar a boca, porque a boca fala que o coração tá cheio e o coração reflete aquilo que a cabeça tá pensando. A gente tá pensando demais e tá falando demais, e nesse falatório todo que a gente arruma, a gente não tá prestando atenção à nossa volta. Sim. E as coisas estão acontecendo e a gente não percebe. E eu penso que o universo futuro, ele contemplará as pessoas que vão observar a vida. Porque muitos vão ficar olhando por nada, no acaso. Lindo então, aquele que parar para observar a vida, ele vai fluir. Nos negócios, na prosperidade, vai fluir. E o camarada que fala que coach não é bom, ele não conhece. Porque aquele que conhece coach, ele fala o quê? Eu tenho 2 coaches, 3 coaches, 4 coaches. E você pega aí as cabeças hoje do planeta, elas têm um coach. E todo esse pessoal que está na internet ensinando alguma coisa, ele também tem por trás. Um coach. Ou teve ou tem. É isso, exatamente. Então, assim. Então, já nessa pegada, olhar, né? Deixa uma mensagem final aqui para quem está nos assistindo. Nossa! O acaso não te protege mais. Lindo isso. Tomar uma decisão para sua vida. Ela é tua e é única na Terra. Tome uma decisão para você viver a vida plena que você escolhe a partir de agora. Saia do sofá, saia do vitimismo e escolha viver a vida. Tô vindo de Marrocos. Eu quero saber depois. A gente pode vi até fazer lá. um outro podcast só para falar de Marrocos, né? Amei o que eu vi e assim, é sair do sofá. É olhar para a vida, sem as lentes dos outros, com as nossas. Isso. Então, se eu puder dar um conselho, e eu acho isso bem forte, conselho, olhe a vida com as suas próprias lentes. E deixe as lentes dos outros um pouco de lado. Sensacional! Gente, eu imagino que vocês tenham amado esse episódio. Eu amei. Rose, obrigada. Que coisa agradeço, linda. É uma honra. Seu sorriso me faz muito feliz. Sempre quando eu tô com você. É uma explosão de alegria. Que bom. Te prezo muito. Obrigada. Minha amiga. Obrigada. Adorei.
Foi muito profundo e eu vou assistir várias vezes, porque eu acho que o que você disse bate muito em mim, em vários aspectos. E eu acredito que você também tenha gostado. Eu espero, deixa seu comentário aqui e até o nosso próximo episódio. Eu acredito que você também tenha gostado muito, assim como eu. E Rose, aproveita e deixa aqui suas redes, quem quiser te seguir no Instagram, enfim. Ah, que bom! Rosimar Almeida, eu em todas as redes sociais, principalmente no Instagram. Mais uma vez, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.